Boa noite, pessoal. Vamos hoje dar seguimento a mais uma noite de estudos do nosso curso hoje no Céu e Inferno, a segunda parte, exemplo de capítulo 2, Espírito de Experiências. Antes vamos fazer nossa prece inicial para que possamos nos harmonizar e dar seguimento na aula. Que estamos em teu nome para mais uma noite de aprendizado, para que possamos sair daqui preenchidos do teu amor, do conhecimento dos teus ensinamentos. Possamos estar todos em total equilíbrio para poder ajudar o nosso amigo Ricardo, que vai seguir a aula de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida de perdoarmos a quem nos está ofendendo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos dos nossos males. Deus é meu, o rei e a glória, para todos. Vamos fazer o Evangelho, antes de iniciar a aula. A aula agora aqui caiu no capítulo 9, item 9, cólera, a cólera. O orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos evite e vos fere. O que ocorre então? Entregai-vos a cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurais e encontrais quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos. As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente por eles, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudessem se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. E julgue por aí, a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima, mas uma outra consideração deveria, sobretudo, deter o pensamento do que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal se, num acesso desafinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominar. O espírita, por outro lado, é solicitada por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã.
o Espírito Protetor rodou em 1863. Bom, esse é um assunto que é bem complicado, porque é uma das situações que creio que todos nós nos encontramos em algum momento, né? Alguns já um pouco melhorados, já diminuindo esse ritmo de se tornar colérico por qualquer situação. Mas, porque a gente não sabe o que é que a pessoa, o que é que eu estou passando, o que é que a pessoa está passando. Mas, assim, se a gente for olhar por esse ângulo, basta também a gente analisar que o quanto de pessoas ao nosso redor tem um desânimo, um sofrimento muito pior do que o nosso e talvez não tenha a mesma atitude que a gente tem quando acontece algo que nos desagrada, né? Agora, como falou na ação, é uma situação que é um sentimento que pode nos causar um dano, não só por essa vida, mas por várias encarnações futuras, né? Que no momento de raiva, tudinho, você fala o que você não quer falar, às vezes, você não se controla e pode tomar uma atitude que, num segundo, pode mudar a sua vida e a vida de outra pessoa. E daí vem as obsessões, e daí vem as perseguições, e daí mais sofrimento. E a gente empata, né, nossa evolução e nos causa até, nos faz contrair mais dívidas, né? Ao invés de evoluir, a gente contrai muito mais dívidas por uma situação que a gente poderia ter autocontrole, poder se vigiar, se controlar, para que não chegássemos a tal situação de cometer algum ato naquele momento de raiva do cólera. A palavra está aberta, quem quiser, puder falar algo. Quando a gente fala cólera, raiva, eu sempre lembro muito do que Emmanuel ele fala para a gente. Eu brinco muito isso para casa, né? Eu vi que Emmanuel deu a cura de tudo, de todas as nossas doenças de Chagas. Ele dizia nos seus livros que se a gente vivesse o bem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, todo ano de nossas vidas, a gente não adoeceria, né? E às vezes eu acho que quando a gente lê essa parte, como muitas outras partes dos Espíritos registrados para a gente acha que aquilo ali é só uma figura de linguagem. Ou a gente acha que aquilo ali é apenas algo lúdico para que a gente faça o bem, porque o bem faz o bem, mas não vai deixar de trazer as mazelas que eu tenho, né? E eu vejo exatamente o contrário, né? Os espíritos eles são muito sutis, os evoluídos, né? Eles são muito sutis naquilo que eles têm que fazer, mas eles fazem. Acho que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção no caminho que eles trazem para nós, né? Jesus Cristo, no Sermão do Monte, acho que resume tudo. E em relação à cólera, eu gosto sempre de lembrar que essas situações de raiva, esses acessos que nós temos, né, um pouco mais energizados negativamente, muitas vezes eu costumo comparar quando uma pessoa ela ingere algum tipo de substância, seja o álcool ou qualquer outro tipo de droga, que dá a ela a sensação de liberdade, né? Que tira dela aquele sensozinho que a gente tem para poder dosar as coisas, né? Então, o colérico, ele perde esse senso, né? Quando a gente se encoleriza, a gente, de fato, bota para fora muito daquilo que nós ainda temos. Não é que nós somos, mas é que a gente ainda tem, né? E é sempre a nossa situação no mundo encarnado, ele é muito aquela questão da decisão, né? Do anjinho bom e do anjinho mau que nós temos. Porque aí eu volto e aí a gente diz, poxa, sempre fala isso, eu volto muito sobre os princípios que nós temos para a vida.
essa indecisão, essas situações erradas ainda que a gente entra, as atitudes negativas que a gente toma, ela é completamente direcionada sobre aquilo que compensa para a gente ainda, sobre os prazeres que são maravilhosos na Terra e que a gente não quer abrir mão. Aí os Espíritos falam para a gente de apego à matéria, né? Então, quando a gente de fato cai nessa situação, você falou aí, né? São situações que vão complicar a gente. Primeiro, com essa encarnação, porque nós somos espíritos que não damos a oportunidade de melhoria para o nosso próximo. Infelizmente, a gente não dá, mesmo que ele passe por N situações, mesmo que ele prove N coisas, ele sempre vai ficar marcado ali como um cara que fez aquilo naquela vez, como a mulher. Isso mostra, mais uma vez, a defeição aí ele traz da reencarnação, que a gente pega agora e vai mexer no capítulo 11 da Ilha Amor. E a maior prova que a gente pode ter é o processo de reencarnação. Então, eu tomo muito isso para mim, né? Às vezes, como eu não sou um espírito evoluído, ainda, seria breve, como eu não sou um espírito evoluído ainda, às vezes eu me finjo de demente. E de fato, me finjo mesmo. Porque são situações assim que eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E se eu entrar naquela situação, eu vou me polarizar, eu vou me revoltar, e eu vou tomar atitude das quais eu sei que uma consciência mais tranquila eu não farei, mas se eu entrar naquela energia eu vou fazer, porque eu não tenho a capacidade de entrar e sair dos meios e não deixar que esse meio me influencie Jesus Cristo. Perfeitamente Jesus Cristo. Então, às vezes a gente começa a situar e ver as coisas de um ponto mais alto, vai nos capacitar para depois vivenciar elas e, de fato, crescer. Porque existem fases, eu já vou finalizar porque eu falei demais. Existem várias fases. Né? A gente tem que entender que, como seres ainda pouco evoluídos, nós não estamos na fase de sermos capazes de conviver de fato com aquilo lá dentro e não deixar que nos influencie. Então eu tenho que dosar, e aí vai volta o conhecimento. O que é que me influencia a tal ponto de tornar algo, de despertar algo negativo em mim, que eu não consigo controlar? Né? Quando eu consigo entender isso na minha dinâmica, no meu dia a dia e na minha vida, eu consigo me afastar de algumas coisas, eu consigo me aproximar de outras e vou construir uma personalidade mais segura e mais fiel a Jesus. Mas eu me afastar daquilo é algo pontual e momentâneo. Porque no exato momento que eu construo uma personalidade forte para sustentar ela em qualquer adversidade, eu justamente volto para lá. É como um estudante. Né? Eu vou estudar e eu vou provar. Eu vou fazer a prova. E por muitas vezes hoje em dia é a prova. Então eu acho que é essencial o conhecimento de si. Quando a gente de fato se conhece, a gente começa a pontuar as coisas e a gente começa a direcionar a nossa vida de uma forma mais racional. Né? E eu vou recomendar para vocês algo que eu li e que eu tenho que ler várias vezes ainda, que eu não entendi por completo. Mas no capítulo 3 da Gênesis, existe um item lá chamado Instinto e Inteligência. A dissertação dos Espíritos sobre o instinto, o que é um instinto, e a gente vai no livro dos Espíritos lá, pergunta alguma coisa que diz que o espírito, resumindo, tá? E a inteligência sem a razão, sem o raciocínio. Então, o que eles falam sobre o instinto é algo que desperta no nosso conhecimento, na nossa vida. Eles dizem basicamente que nós temos um instinto, porque o instinto faz com que a gente conserve a nossa vida orgânica. E aí ele certa. E muitas vezes a cólera ainda é um instinto enraizado. Ele vai dizer, o excesso desse instinto de conservação origina o orgulho origina o egoísmo, e aí a gente tem duas chagas da humanidade, orgulho e egoísmo, e a gente dispersar sobre isso. Mas, como o Ricardo hoje vai até meia-noite para a internet, vou parar por aqui, todo mundo até 1 da manhã. Vai até tarde, né? Tem pouco assunto agora para a gente acabar. Boa noite, gente. Estamos dando continuidade ao nosso estudo, né, do livro Céu e Inferno, na parte segunda que a gente fala sobre exemplos, né? Espíritos felizes. A gente já começou
como é que o esquema deu esse aqui, né? A gente está nos depoimentos, a gente já viu os depoimentos de Samson, vimos o de Jobabe, semana passada, não foi? E Samuel Filipe. A gente vê esses três. E hoje a gente vai ver sobre Van Dusen, falecido em Antuérpia, na Bélgica, em 1863, aos 80 anos. Né? Para essa época é um recorde, né? 80 anos, isso é bem vivido na época. Então começa pouco depois do seu decesso, logo depois de sua morte, tendo um médium perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, respondeu-lhe, o guia desse médium, né? Esse espírito lentamente se refaz da sua perturbação. E conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Peço-vos espereis ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito e a elas corresponderá amistosa e gratamente. Então ele estava muito perturbado ainda, né? Então ele disse que aguarde mais alguns dias para que ele se recomponha, que ele entenda por que essa entrevista que vai ser feita, né? Ele entenda que tipo de pessoas vai questionar ele para que ele se situe melhor. Então espere ele se recompor. Decorridos 4 dias, chegou a seguinte comunicação: meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha vida, da minha existência. E, no entanto, bem longe estou de ser feliz. Então ele achou que a vida dele foi boa, uma vida leve, mas para ele está muito longe de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal. Ele não praticava o mal. Ele tinha consciência disso. Que ele fazia tudo o que fosse possível para fazer sempre o bem, sem que por isso visasse a perfeição. Ele fazia o bem pelo bem, sem buscar nada em troca, né? Ele não estava em busca da perfeição, era natural dele fazer o bem. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. Então ele se sente feliz por tudo isso que ele fez e pelo mal que ele não fez. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. Ele está querendo dizer com isso é o conhecimento da doutrina espírita. Se ele tivesse conhecimento, ele não era espírita, ele não tinha conhecimento, e se pudesse haver pessoas felizes, o que sinto é não ter conhecido o que ora conhecer. Aquele grupo de entrevistadores que estavam ali fazendo aquela pesquisa tinham conhecimento da doutrina espírita, e se ele tivesse esse conhecimento, a perturbação dele teria sido bem menor. É o que ele está chamando a atenção, para ver como a doutrina espírita esclarece. A doutrina espírita bem compreendida, bem debatida, bem estudada, porque a gente vê muitas pessoas entenderem tudo, parece estar lendo tudo cabeça para baixo, né? Mas a doutrina é muito clara, é muito objetiva. O que basta é a gente se debruçar e começar a ler, começar a estudar, para saber quanto ela é gratificante, quanto ela é consoladora nos seus postulados. Então é isso que ele está dizendo. Se eu tivesse contato, como a gente diz, eu mesmo digo, se eu conhecesse a doutrina desde criança, eu teria a minha vida totalmente diferente. Muitas coisas que eu fiz, talvez eu não fizesse. Muitas coisas, depois que eu conheci a doutrina, alargou minha visão. Muitas coisas que eu dava valor antigamente, hoje eu não dou mais. E coisas que eu não dava valor antigamente, hoje eu estou dando valor. Falando da cólera, poxa, quantas coisas eu não quebrei com raiva. A cólera parecia um Hulk todo de verde. Eu me lembro quando eu tinha locadora, eu conto a história de salão quando tem essa cólera, essa história já é conhecida. A gente fita VHS, conhece, né? Vocês conhecem, são tão novinhos, não conhecem. E a gente comprava fita, vamos dizer que o valor de hoje, uma fita fosse uns R$400. Não, se eu trouxesse para atualizar, quando era R$120, se eu trouxesse R$120 aqui nesse vai dar uns R$400 a R$500. Você aluga, na primeira locação ela vai bem quebrada. Você nem pagou a primeira parcela.
Aí acontecia isso, o cabra da bobina, ela saía da bobina todinha, ou partia. Eu sabia fazer, abria, eu sabia abrir, me andar, abria tudo seguido. Mas tinha dia que a cabeça estava quente, eu abria, voltava, não prestava, abria, voltava, quebrando no chão todinha, foi o instinto selvagem que ali aflorou. Resultado, perdi a fita, perdi R$ 400. Eu poderia ter consertado com calma, com paciência. Fui lá na loja, comprei outra para poder alugar. Então, conhecimento da doutrina, ele é fabuloso. E ele segue na entrevista, né, no relatório dele. De fato, ela foi grande. Viver e não viver, essa perturbação, né? Está rudemente preso ao corpo, sem poder servir-se dele. Preso ao corpo, sem poder se servir dele. Me lembrou o Cesar lá. Estava no corpo, não podia utilizar o corpo. Ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Que coisa horrível, deve ser desesperador, né? Estar ali junto ao seu corpo, estar no corpo e não poder mais movimentar o corpo, porque já estava desencarnando, né? Que sensação, deve ser terrível. Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange, para desfazer-se em trevas logo após. Então, logo depois dessa passagem, tudo virou escuridão. Sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Então ele vinha no êxtase, daquele desespero, e de repente o nada. Quer-se ter consciência do seu eu sem encontrá-la. Não existir e sentir que se existe. Veja que classificação, que viagem. Não existir e sentir que se existe. Veja, como é que a gente consegue pensar isso na cabeça da gente? Vocês conseguem mencionar isso? Porque ele acha que a existência é a matéria, né? Não sente o corpo, não pode mexer o corpo, ele parece que não existe. E ao mesmo tempo ele está sentindo que está ali. Ele está ali, né? Mas não é a mesma coisa. Aí, como ele não tem esse conhecimento do espiritismo, ele não entende isso, né? Sim. Sério. Perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável, novamente a questão do tempo, né? Não se sabe precisar por quanto tempo. Tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las. Depois, desse tempo que parece interminável. Parece que o tempo não tinha fim, essa situação de desespero que ele estava, essa perturbação, né? O renascimento gradual da vida, ele começou a acordar no mundo espiritual, literalmente, né? O despertar de uma nova aurora em outro mundo. Nada de corpo material, nem de vida terrestre. Vida, sim, mas imortal. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade. Então é bem claro, ele aí, essa sensação de prazer, de ver, de andar, de se locomover, de ver os espíritos ali. Ele vai dizer que tinha muitas pessoas conhecidas lá na hora, ele vai ficar mais à frente, acredito isso. Então a sensação de paz, poder ir a qualquer lugar, relativamente, né? Poder ir a qualquer lugar não seria bem ir ao espaço, como ele fala, né? Mas deu para entender que ele tinha essa liberdade, não tinha mais esse peso nessa carne, essa matéria tão pesada que ele diz que a gente se locomove com muita dificuldade. O mundo espiritual é totalmente diferente. Claro. Eu acho que dá para a gente fazer uma comparação com os outros três que a gente já estudou. Dos outros três, esse era o que relacionado a conhecimento desse processo de desencarne é o que menos tinha. Né? E que a gente vê que essa ausência de conhecimento gerou nele uma perturbação muito grande, da qual, para os outros três, não foi dano. Houve a perturbação, mas eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam, não tecnicamente o processo, mas de forma teórica, o que é que eles deveriam fazer, e para eles a perturbação foi um pouco menos. Né? Tanto é que ele o rapaz inicia perguntando para o seu guia se pode acompanhar ele.
Esse é o primeiro ponto. Aí o nosso amigo vai, o Banducci vai e ele começa a descrever esse processo. Mas veja só como as coisas são. Conhecer o processo nada tem a ver com a sua evolução espiritual, Sim. moralmente falando. Porque ele traz para a gente aí algo que provavelmente quando desencarnar isso não vai ocorrer. Eu não vou ver forma de atas espiritistas. Entende? Então, assim, a gente vai ver seres que é muito semelhante à nossa característica, entende? Seres muito físicos ainda, né? Então, o que é legal a gente ver justamente isso. A gente falar que a doutrina do Espírito, ela traz para a gente uma condensação desses princípios, mas a lei é universal, e a gente pode ver muito isso que na introdução do Evangelho do Espiritismo, ele vem trazendo que esses conceitos que a gente tem hoje, condensados em uma doutrina, os filósofos já vêm trazendo há um tempo, né? Então, nós não somos os detentores da verdade, a doutrina espírita a gente condensa e traz para a gente, que é uma lei universal. Mas, independente se somos espíritas ou não, o nosso desprendimento da matéria é que determina para onde a gente vai. E a gente é feliz, a gente não vê os nossos obsessores, né, do nosso lado. Só não é espírito, não. Os obsessores ali, tudo monstruosos ali, querendo cobrar as dívidas da gente. Então, está resolvendo obsessão aqui, toda quarta-feira do mundo. Toda quarta-feira, né? Comunicar-se pelo pensamento. Ao outro que diz, né? A comunicação não é verbal, é pelo pensamento. Com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo. Nova, brilhante e cheia de ventura. Salve, ó salve, eternidade que me contens em teu seio. Adeus, terra que por tanto tempo me retiveste, afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti queria, porque és a terra do exílio e a maior das felicidades que dispensas nada vale. Não, veja, nosso mundo é o real, é o espiritual. Ele está vendo que a maior felicidade que a gente tiver na Terra. Imagina a sua maior felicidade. Não é nada comparado à felicidade no mundo espiritual. Então é isso que ele está dizendo. E uma terra é um local de exílio. A gente está aqui exilado, a gente saiu da nossa terra, da nossa origem, que é o mundo espiritual. Estamos exilados aqui em prova, em expiação, em missão, alguns se tivesse. Então a gente está aqui exilado da nossa pátria. Então é isso que ele está nos trazendo. Soubesse eu o que sabeis, e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Mais uma vez ele falando que quem tem o conhecimento da doutrina espírita, no caso aqui que ele está falando na reunião espírita, esse conhecimento tornaria mais fácil e agradável essa iniciação dele na nova vida espiritual. Isso eu imagino, né? É porque eu imagino, porque a gente como espírita, por exemplo, pode ter esse conhecimento, mas ser uma coisa muito superficial. Porque não está entendendo, né? Eu não estou entendendo, que eu não aceito, que eu não acredito. Quanto espírito não teve agora medo de morrer na pandemia, né? Se desesperou. Estava ali. Então, a gente sabe que não morre, mas ninguém quer ir, né? Então, todo mundo quer ficar. Mas eu digo assim, a gente... será que a gente realmente está entendendo o que está estudando? Será que eu entendo realmente que eu, quando eu morrer, eu não vou ficar ali como eu estava antigamente, né? Naquele carro, sem nenhuma preocupação, não sei o quê. Aí você acorda. Se eu tivesse morrido naquela época, que eu acordasse lá, morresse, acordasse estava morto, eu ia estar assustado, né? Eu disse, meu Deus, então, tudo de novo, tem que continuar trabalhando, tem que continuar, né? Essa vida tem que continuar me preocupando. Quer dizer, esse fato de conhecer, ele acha que por conhecer isso tudo, né, todo esse processo, ou ter conhecimento do que aconteceria depois da morte, ele teria mais tranquilidade. Aí é uma coisa que dá dentro do quão a gente conhece, né, mais profundamente, ou aceita isso. Talvez, às vezes, a gente pode estar só falando, repetindo, né, o que está sendo dito ali na doutrina, mas eu não incorporo tudo, né? Não entendo realmente, olha. Vou incorporar aquela ideia. Eu soube de uma história, uma pessoa que frequentava a casa aqui, ela frequenta há mais de 10 anos, mais de 10 anos. E a filha dela desencarnou agora há pouco. E lá, eu não fui no sepultamento, mas me disseram que a mãe, que é essa pessoa que frequenta aqui a casa, ela queria ir junto. A filha se agarrou,
Se queria ir junto, que queria ir. 10 anos aqui estudando. Não entendeu. Complicado. A gente entende a dor de uma mãe, mas o mínimo de conhecimento aqui já dá pra gente se centrar. Lógico, tristeza, choro, normal, mas desespero. Né? Seguro, porque eu não sei o que eu vou fazer. Não, mas você tem. Eu conheci, a gente está mostrando esse conhecimento aqui para não acontecer esse desespero. Aham. É por isso, cara, que é muito importante, e de fato isso é muito importante mesmo, que quando a gente está estudando, a gente, por exemplo, quando a gente vai dar uma aula dessa, ou dirigir, ou dar uma palestra, qualquer atividade que a gente vai fazer, que a gente pensa que vai fazer para o outro, a gente faz para a gente. Quando a gente for falar para o outro, que a gente usa nós como exemplo. Não é o outro, não é meu irmão, minha irmã, minha tia, minha esposa, meu marido. Não, sou eu. Porque se eu começar a estudar essas coisas, se projetar e me utilizar como exemplo, não tem conhecimento maior. Eu vou estar sempre me colocando ali. E o que é que isso proporciona para mim? Proporciona que, quando eu falo, por exemplo, de orgulho, e eu estou lá, errei, estou lá em casa, cometi um erro, e eu digo, eita, eu não vou falar isso não, porque Iana vai comer meu fígado, né? Errei. Mas não é Iana que vai comer meu fígado. É o meu orgulho que não permite que eu me inferiorize, abre aspas, né? Porque o orgulho é justamente essa questão de ser legal. Eu estava conversando com uma pessoa que nasceu aqui, sobre os problemas de saúde e tudo mais. E a gente estava conversando, cara, mas se você não melhorar, talvez você precise fazer uma cirurgia, porque se você não está conseguindo atingir seu objetivo de uma forma natural, e você vai ter aqueles entraves psicológicos, né? É nada mais justo do que você utilizar a ciência como meio que é justo para que você atingir seu objetivo. Mas e se eu morrer na minha cirurgia? Essa é era por hora, né? Estamos sutis. É uma funcionando. Essa é a coisa. Se você morrer na minha cirurgia, pode ter certeza que geralmente nesse mesmo período você vai morrer de alguma coisa. Porque chegou sua hora. Se você está andando no bem, se você está fazendo tudo direito, eu estou dizendo que é perfeito, não. Se a gente está utilizando lá o homem de bem, né? Aquele que luta contra suas imperfeições diariamente. Você não vai morrer da hora. Então, a gente quer conhecer, por exemplo, eu vou dar um exemplo, sei lá, porque hoje o risco de alimentação é muito grande, né? Então, de dieta. Se você está vendo que você está começando a entrar, você não consegue controlar seu peso. Você já fez de tudo, foi para todos os tipos de procedimentos, todos os tipos de medicação, e você não consegue controlar seu peso. Só que o seu peso está te influenciando a tal ponto que ele está começando a provocar no teu organismo alguns distúrbios. A diabetes, a pressão alta, problemas nas articulações. Então, aí você vai começar, eu não consigo, mas eu não consigo, psicologicamente eu sou travado. Puxa, qual é o instrumento que hoje nós temos, que a ciência utilizou, para auxiliar nas pessoas que têm obesidade? A redução do estômago. Não é? Se você morrer dela, é porque você não usou porque você queria fazer ela. Não. Se você viveu no bem, e lutou, reconheceu seus erros e as suas limitações, só vai. Né? Só vai. Eu lembro muito dessa questão, aí eu trago para mim. Desde muito novo, sempre tive no coração. Né? E aí teve um determinado momento em que eu estava em uma outra profissão que exigia muito de mim. Né? E eu fui fazer exame de coração, eu parado em pé, a minha pressão estava dando 17 por 11. Aí eu não estava nada, fiz o exame, terminou o exame, estava 25 11. Aí eu comecei a ficar com medo, né? Comecei a ficar com medo, me desesperei, liguei para o pai, pelo amor de Deus, é isso, você criança, não, tem calma. Você vai trabalhando, mas existe aquela crise inicial, existe o choque, porque por mais que seja, não pareça, parece que ele vai morrer. Ou então vamos morrer velhinhos, quando a energia já estiver se acabando, você vai dizer, não tem mais nada para mim. Então assim, o choque vem. Só que o que a gente tem que fazer? Para, se tu não consegue fazer sozinho, busca ajuda profissional, mas para, raciocina, entrega. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Isso é justamente a fé.
Se a gente não tem fé, a gente não consegue fazer. Aí vem aquilo que o Cristiano falou. Se ele soubesse, sim, porque ele é um espírito evoluído. Ele é um espírito feliz. Porque no momento em que a gente desencarna, e aí a gente pode ver aí, vocês são médicos de psicofonia, a gente já conversou com o espírito aí algumas vezes. Né? Então, no momento que você desencarna e você percebe que tem alguma coisa errada, o médico, o espírito, que ele é pouco evoluído, ele vai buscar as vicissitudes dele, os vícios, a forma como ele tem para esquecer. Ele vai fazer exatamente o que ele fazia quando estava encarnado, entorpecer a sua mente para correr da verdade. Aquele que não não tem pouca você, então até certo ponto, ele enfrenta as situações. E é isso que falta para a gente, é enfrentar a realidade do nosso dia a dia. E não são as dificuldades de casa, no trabalho, isso é legal, mas é dentro de nós. É o que a nossa consciência nos chama todo santo dia, e na maioria das vezes a gente não enfrenta. Então, pastor, fala. Vai falar não? Não. Vamos lá. Soubesse eu que sabeis, e quão fácil e agradável seria a iniciação na vida espiritual. Sim, porque saberia antes de morrer o que mais tarde somente deveria conhecer. Então, saberia antes que iria acontecer, né? Como a gente, teoricamente, aqui, a gente conhece, né? No momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. O problema é esse, é desprender-se. Conhecimento, saber o que eu tinha que fazer aqui, não tenho mais do que me lamentar, deixar o que ficou para trás e seguir em frente, me desprender. E o conhecimento da doutrina, bom conhecimento, ela nos fortalece nisso. Estais vós outros no caminho, porém, certificai-vos de que todo adiantamento é pouco. Todo adiantamento é pouco. Dizer, meu filho, tantas vezes quantas bastem, para que se instrua e creia, porque, do contrário, a nossa separação continuará aqui. Veja, mais uma entidade falando de familiares, né? A gente tem isso, nós estamos aqui estudando e queremos que os nossos entes queridos venham beber dessa fonte. E eles não querem, eles não acreditam, eles não aceitam, não tem tempo. Cada um tem a sua desculpa e a gente é obrigado a aceitar e respeitar isso, porque não é o momento dele. Mas ele está dizendo que meu filho venha beber dessa fonte, que ele se instrua e cresça, porque senão a separação vai ser maior ainda. Ele vai desencarnar o filho um dia e pensando que vai achar o pai, talvez não ache. Vai depender de como é que vai ser o desencarne desse filho dele. Se ele desencarnar muito perturbado, não vai encontrar o pai tão facilmente. Como a gente vê espírito chegar na reunião mediúnica, tem um ente querido ali do lado e ele não vê, ele não sente a presença. É preciso a incorporação, é preciso o choque anímico, é preciso o diálogo, é preciso que a equipe espiritual faça toda uma questão vibratória da energia, que ele tenha a capacidade de ver um outro espírito, uma mãe, um pai, um tio, um avô, um amigo querido. Veja, então essa separação pode continuar no mundo espiritual. Os médicos, né? Porque se a gente aqui em vida, encarnado, se um filho da gente está passando por dificuldade, está sofrendo, a gente faz tudo para ir lá, estar junto, tentar ajudar e tirar. E quando a gente no mundo espiritual, né? Veio o filho lá também no mundo espiritual, sofrendo. E a gente não poder estar lá perto, né? Tentando ajudar, ou se a gente puder, ele não está percebendo a nossa ajuda. Mas é importante que esteja ajudando. Ele pode não estar percebendo, mas você está ajudando. O importante é isso. Que a mãe, o pai, o familiar, esteja lá. É só sentir só, né? Ele sente só. Mas aí dá tempo a ele, né? O amadurecimento natural. A flor não amadurece antes do tempo. O pessoal usa carboreto aí para misturar com as frutas. Então deixar ela amadurecer por ela mesma. E o que faz a gente amadurecer? Infelizmente ainda é a dor. Infelizmente. Amigos, adeus a todos vós. Espero-vos, que enquanto estiverem na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco. Veja, ele vem para participar do conhecimento, do estudo, das aulas, visto como sei menos ainda que muito dentre vós. Veja, como ele reconhece que não conhece nada. Notai que aqui onde estou, sem velhice,
que me enfraqueça nem em traves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Adeus, deixo-vos a Deus. Então, constatação, que todos nós vamos, né? Estou lá esperando você. Quando vocês vierem, eu estou aqui, quero me instruir, vou participar dos estudos, das reuniões, reuniões lá do grupo parisiense, né? Mas que é uma certeza que a gente tem, que ele está nessa busca de se melhorar, de crescer, de aprender o que a gente está adiantado em relação a ele, né? A gente já tem algum conhecimento, pouquinho, mas temos, já é alguma coisa. E o aprendizado é grande. Alguém quer acrescentar aqui alguma coisa? Você quer mesmo? Assim, eu acho que a gente pode, não sei se a gente poderia inferir, que aí vai entrar de fato na esfera da teoria sobre o contexto, se um pouco que ele nos traz em relação a todo o conhecimento dele está influenciado sobre o conhecimento que ele não tinha sobre o desencarne. Isso vai dificultar o processo dele de despertar, né? E de adaptação lá. Apesar de ele ser um espírito feliz e ter essa facilidade maior, né? Como, por exemplo, ele não tinha esse conhecimento, mas ele já conseguia se comunicar através do pensamento, né? E tudo mais. Só que eu acho, isso aí é achismo, né? Que a característica da mensagem de Van Dulce, ser menor, influencia muito a forma de conhecimento que ele tinha. Eu vejo muito dessa questão aí, né? E ele deixa um ponto e eu acho muito legal, eu boto aqui. Notai que aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça nem trave de qualquer espécie. Acho que todos aqui já desdobraram, sonhando muito assim, e encontraram com pessoas que desencarnaram, muitas vezes mais velhas, e quando você vem no sonho, ela está mais jovem, né? Rejuvenescida, com mais vitalidade, né? E aí a gente vai ver que uma dos pontos que a gente já consegue notar é que quando desencarna, você tem esse processo de não sei se a gente pode falar rejuvenescimento, se puder falar, seria só da imagem. Muitas coisas continuam aí. O que eu gosto de trazer, e aí eu vou dizer aqui, é apenas uma informação que eu não tenho como comprovar que é verdade, mas tem um rapaz que é o... Oh, meu Deus. Como é aquele menino que andava com o filho? Geraldinho, né? O Geraldinho, ele traz muitas informações bacanas. Eu cheguei a acreditar, porque as coisas que ele fala para mim faz sentido, né? Mas em uma das conversas que ele tinha com o Chico, ele disse para a gente, Chico disse para ele, que em um determinado momento, né, a ciência nossa vai conseguir entender que a gente consegue travar o processo de envelhecimento da célula. Então, vamos dar uma método com algumas interferências da hipernicação, assim, né? A gente vai travar o nosso envelhecimento só, tipo assim, o nosso físico, no nosso exterior, e ficaremos com aquela imagem até o desencarne. Ele não vai deixar de envelhecer, mas o nosso corpo vai conseguir ter esse Mesmo figura físico, né? Não, a imagem. Só a imagem. Até porque se a gente for estudar um pouco mais a fundo, existe esse processo de morte lá no nosso hospital, mas não vamos falar disso aqui hoje. Valsa, alguma coisa para acrescentar aqui? Como o Bruno estava falando, o Michel também comentou sobre o que eu falava, que o que eu vi, que percebi que ele era o espírito feliz, que ele não tinha condição de evolução dele, não só da última encarnação, mas em todas as outras. Por isso ele estava nessa condição. Ele não tinha um conhecimento na vida atual, desencarnou sem conhecimento na vida atual, né? Conhecimento espírita, mas ele tinha uma relação moral, né, muito elevada, tanto é que ele está aí como um espírito feliz.
E a diferença é que a gente tem esse conhecimento que a gente estuda, quem está estudando todo dia, às vezes por anos, anos e anos, tem tanto conhecimento, mas não tem a elevação moral que um espírito desse tem. E quando chega na hora do desencarne, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou, né, por muito tempo, e saber de cor até o Evangelho, ou uma conta outra, o livro dos Espíritos, toda a qualificação, quando chega lá, você fica muito mais perturbado. Não tem a noção moral, não tem a condição, você chega a duvidar do que você tinha certeza de como estava no caminho. Por algum momento, por questão da preocupação. Então, eu vejo que tem essa diferença. Aí, como ele falou, como o Bruno falou, realmente, ele, de todos que a gente estudou, é o que menos possuía esse conhecimento, né, do mundo espiritual. A gente às vezes fica só na teoria, né? A gente fica na teoria, a gente lê o Evangelho, debate, discute, mas a gente não pratica. Ele praticava mesmo sem conhecer, ele praticava. Então, para ser feliz não precisa ser espírita. Para ser feliz precisa amar. A gente pode fazer um paralelo, Ricardo, a gente pode fazer um paralelo com duas palavras, né? Conhecimento e sabedoria. O conhecimento é quando você entende do assunto, você sabe que aquilo existe. E a sabedoria é quando você pega esse conhecimento e coloca na prática. Aí, basicamente, seria a diferença entre uma pessoa que, por exemplo, aprendeu a construir uma casa construindo, e uma pessoa que aprendeu a construir uma casa na universidade. Você faz a faculdade, tira 10, quando você se forma, você está vendo como é que eu vou fazer um prédio. Então, como é que eu vou fazer com que essa casa não caia? Né? Então, aí você vai fazer o seguinte, você agora, no período de conhecimento, você vai estagiar, né? Porque você vai começar um dia a teoria e a prática, para que depois de um tempo você consiga fazer as coisas para que ela possa andar. Então é basicamente isso, a gente tem que pegar o conhecimento e praticar. Só pratica morrendo. Nada. Então vamos passar para o próximo. Six Denier, acho que a pronúncia é essa. Se não for Vitor, não sei se é francês isso. Ele não diz. Essa professora, fala isso aqui. Sim, professora de português. Six Denier, tá bom essa pronúncia? Está ótimo, né? Homem de bem, morto por acidente e conhecido do médium quando encarnado. Então, o médium que vai dar a comunicação conhecia Six Denier quando vivo. Cidade de Bordeaux, no dia 11 de fevereiro de 1861. E a pergunta da equipe é: podeis dar-nos quaisquer detalhes sobre a vossa morte? Depois de afogar? Sim. Acho que é isso. Depois de me afogar, posso dizer qualquer coisa que você queira saber. E por que não antes, né? Por que antes do afogamento você não pode dizer? Porque tu já sabe, tu já me conhecesse. Então tu já sabe toda a minha história. Então não tem por que eu trazer mais isso. Porque o médico conhecia, né? Ficou assim. Quando disse, rapaz, que não me conhece, cala a boca, né? Muito grosso. Quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Aquela pergunta clássica que Kardec faz, a equipe faz, né? Saber como é aquela sensação pós-morte. Permaneci muito tempo sem me reconhecer, porém, com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Confiai, e encontrareis sempre mais do que esperastes. Então, fé, confiança. Faça o que tem que ser feito enquanto estiver vivo e espere que o lucro vai vir. Tenha fé, tenha certeza que as coisas positivas vão acontecer. Nada existe aqui de material. Essa parte aqui me chamou a atenção, veja. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos, sem auxílio da vista ou do tato. Compreendeis? Aí a gente lembra daquela hora que o Bruno falou sobre do mundo espiritual para o mundo material. Então ele atinge os sentidos, né? O toque, a visão. Isso me chamou a atenção que, para a opinião dele, não existe aqui de material, nada existe de material. Mas aí, o que ele está falando, eu concordo. Mas aí eu acho que já atingiu um certo grau de evolução. Então a realização da matéria é maior, a subutilização é maior. E, por exemplo, espírito tem olho,
não. O Espírito não, ele vê de todas as formas do lugar. Então, acho que quando ele conta aí, nada aquele material, tudo fere os sentidos ocultos, são os sentidos que ele já tem, que para a gente é oculto. Porque aí, assim, eu, pelo menos, quando encarnar, acredito que eu só vou ter 2 olhos e acho que quando ficar velho vai dar uma piorada, né, que já não é tão bom. Quando dá a melhor quando encarnar, né? Vou ter o meu tato, o meu fato, meu paladar, eu acredito que não vai descartar muito mais, né? Sentidos não. Só que quando você evoluir, esses sentidos que nós temos, mas que eles estão adormecidos, que ele vai chamar de ocultos, eles vão estar de fato abertos. Então, a gente vai ver de uma forma maior. Eu acho que foi aqui, cara. Foi semana passada que a gente falou que tem espíritos que conseguem ver vários. Foi aqui semana passada de ler, por exemplo, consegue, cada um está pensando. Cada um está pensando. É justamente isso, né? Não vai ferir os lugares sentidos que não ele possui, né? Que ele não consegue. Ele vê como não sendo material, mas na verdade, como ele disse, né? O mundo espiritual tem matéria, só que é uma matéria diferenciada da gente. E a gente tem que entender que a gente está, assim, eles não estão adotando o que a Gênesis fala, né? Porque a Gênesis fala assim, o nome que a gente dá para, a nomenclatura que a gente dá para o mundo espiritual não é a correta, mas é a que a gente utiliza. Então, o que a gente vai falar? Quanto menos densa, mais detalhe, mais sutil, mais próximo da espiritual você existe. Só que a gente nem sabe o que é espiritual, a gente sabe o que é espírito. Mas o mundo que fala espiritual, essa origem, pelo menos na gente existe, que aí a gente não pode saber das coisas. É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não há palavras que a expliquem, sua alma pode perceber. Então, nosso vocabulário é pobre para explicar o que ele estava sentindo, o que ele estava vendo, o que ele estava percebendo. Não há palavras que a expliquem, só a alma, só a gente estando lá para se perceber, para sentir, para presenciar aquilo que ele estava querendo dizer. Cara, só uma coisa. Veja como é importante que a gente tenha os conceitos que Kardec traz. Por exemplo, Kardec, os espíritos definem para a gente, com a auxílio de Kardec, alma, espírito e não encarnado. Então, entenda que, mesmo quando a gente está lendo essas coisas, a gente tem que situar o que a pessoa quer dizer com aquelas palavras. Entende? Porque aí não seria alma, seria espírito, entende? Então, esses pontos que a gente tem que ficar situar, a gente entende que a qualificação traz, mas a gente entende como os espíritos se expressam. Acredito que eu usou como sinônimo, né? Para ele ficar sinônimo. E a gente entendeu. No caso, eu vou dar uma pesquisada aqui, a Gênesis, ela foi publicada em 1868. Esse espírito aí, se não me engano, foi em 61 que ele desencarnou. Não é isso? Porque tu comentou aí na... 61. Antes da Gênesis e de outro também, né? Então, assim, talvez é o que ele estava passando naquela situação para o grupo que estava encarnado em momento ainda de estudo para poder a Gênesis ainda ser publicada, ser criada, ser codificada certinho. Então, assim, eu creio que como se ele não pudesse antecipar de tal forma que depois da Gênesis a gente já pode ter um entendimento mais amplo. Então, acho que poderia ser isso. Isso favoreceu até fazer a Gênesis, né? Como assim favoreceu? Favoreceu os conhecimentos que ele pegou aí para fazer a Gênesis, né? Eu acho que, assim, meu ponto de vista espiritualmente, eu estava organizado errado. Mas o conhecimento que ele pegou, vamos dizer assim, Kardec pegou esse conhecimento e utilizou na Gênesis. Sim, entendeu? É isso mesmo. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificado de medonho pesadelo. Então, chama isso aqui de pesadelo. É isso que ele está querendo dizer. Imaginai que estáis encerrado em calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes, até a medula dos ossos, se suspende sobre a ardente fornalha. Veja que terrível. Que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la. Que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-la. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico
podem engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos depois, e repentinamente, a delicioso Éden. Veja, e todo esse terror, todo esse desespero que a gente pode imaginar na nossa encarnação, numa situação, de repente você dorme e acorda num paraíso. Para ele foi esse despertar, como se ele tivesse saído desse inferno e chegado a esse local tão belo, tão bom, tão agradável. Esse inferno é a terra, né? É a terra, é a nossa vivência. É a nossa vivência aqui como encarnado. Ele comparou a nossa encarnação a esse calabouço fértil, a essa dificuldade de respirar. Nós temos tudo isso, né? Em comparação ao mundo espiritual, né? O jeito de andar, de se locomover, de respirar, de pensar, de falar. Então é isso que ele comparou. Despertai cercado de todos os que amaste e choraste. Nem sempre é possível, né? Mas no caso dele foi, né? Vede, rodeados-vos, semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Desalterai a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e balouça, qual flor que da fronte se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascido no materno amor, e tereis uma ideia, aliás, apenas imperfeita, dessa transição. Então, é uma coisa que ele tentou trazer numa linguagem para que a gente pudesse captar, mas isso é um rascunho do que ele está sentindo. É muito difícil da nossa linguagem trazer o conhecimento que ele está querendo. Então ele tentou rabiscar nessas palavras essa felicidade, essa mudança desse inferno para esse paraíso. A gente pode, então, fazer uma comparação, porque, por exemplo, algumas pessoas dizem, meu Deus, o inferno não quero ir aqui agora. Não sei se o inferno está bom, né? Como nós somos ainda arraigados na matéria. A gente está muito O que eu acho que fala para a gente perder o medo de morrer é que a gente tenha ideias tão nítidas e claras do que é morrer, como a gente tem do que é viver, a tal de morrer. Vamos lá. Eu havia sentado. Para comentar uma coisa agora? Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo e não pude. Veja, ele não está conseguindo, ele está tentando dizer a felicidade no mundo espiritual é tão grande, mas ele ainda não conseguiu trazer para a gente ainda. Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? É complicado explicar. Você vai explicar a um cego de nascença o que é a luz, o que é uma cor. Não vai conseguir cantar, né? Explica que o universo não tem fim. Fala. Não consegue. Não consigo. Isso é uma coisa que não tem fim. A gente sempre tem que estar comparando as coisas, né? Que é o azul. O cego não tem. Cego de nascença ele não tem como, né? A luz clara, a luz amarela. Para ele está falando claro. Ele não tem como. Por exemplo, tem uma não é uma coisa, tem uma lacuna, não é uma lacuna na ciência, não é uma lacuna na ciência que pensa, o nosso universo está sempre se expandindo. Para onde é que está se expandindo? Aí vamos dizer assim, o espaço não está vazio, mas não existe. Mas não existe vazio. Ele está criando algo, mas criando aonde? Quando nós estamos são ventiladores, quando era um pontinho lá, o que é que tinha ao redor desse pontinho? Nada. Nada existe. É uma viagem muito louca que a gente não consegue explicar ainda. Diga, quer falar senzala agora? Não. Universidade Nova há 10 anos. Né? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas: amai, pois só o amor faculta ao pressenti-la. E quem diz amor, diz ausência de amor. Então, se você não está entendendo nada no que está dentro de nada, absolutamente nada, você não ame. Deixe de ser egoísta, pense no próximo.
o resto vem por consequência. Você não quer seguir nenhuma doutrina religiosa, você não quer seguir, não siga, não tem problema. Mas ame ao próximo, perdoe o erro do próximo, faça todo o bem que tiver a seu alcance e não precisa se apegar a nenhuma doutrina religiosa, porque a felicidade Só que ele diz ainda, quem diz amor diz ausência de egoísmo. ausência. Para que a gente consiga diferenciar o amor da posse, né? Sim, sim, o amor doente. Que a gente acha que é amor e não é, né? É exatamente esse egoísmo. Então, eu tenho que ver se o que eu estou fazendo é, como a gente falou sábado, né? O bem que eu estou fazendo é aquele bem desinteressado. Então, esse amor que eu estou cultivando é um amor desinteressado. Eu não quero nada de troca daquilo, né? Não é um amor que me faz, que eu estou ali porque eu quero me sentir bem, ou porque eu quero que alguma coisa aconteça para mim, ou porque eu quero, seja lá o que for que eu quero em troca, já deixa de ser amor, a gente está falando ali desse egoísmo. Né? Porque muitas vezes a gente confunde amor, inclusive com coisas ruins, não que isso seja ruim, mas de maltratos mesmo, né? Às vezes a pessoa faz, não, fulano é muito rígido ou grosso comigo, né? Normalmente você vê isso mulher e homem. E homem e mulher também, que hoje em dia eu buscar coisa. Mas enfim, tá? O meu marido briga muito comigo porque ele tem ciúme, que ele cuida de mim, não sei o quê, né? Aí a pessoa confunde achando que isso é amor, né? Então, ele está falando ali amor, ausência de egoísmo, né? Ele vem deixar muito claro para a gente o que é isso, porque a gente ainda confunde. Lembrando do nosso amigo Orlando, que ele dizia que ninguém sabe o que é amor, todo mundo se revoltava com isso, né? Ainda hoje isso é polêmico aqui. A gente não sabe realmente o que é amor. A gente sabe o que é gostar, mas amar, nesse sentido que ele está aqui, a gente ainda não chegou a isso. Amor do céu. Se ama. Eu estou igual a Jesus do Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro. Isso é uma boa discussão, porque a gente vai ver que Tem como é que eu falo? isso é uma boa discussão, porque a gente vai ver que o que a gente tem hoje nada mais é do que o instinto que nós temos de sobrevivência, né? Então, tudo que vai fazer com que a nossa vida se torne melhor e prolongue, a gente vai querer. E é justamente esse processo que a gente vai aprendendo as coisas. Então, hoje, por exemplo, eu amo estar com a minha esposa, eu comprei, sei lá, não importa, né? Mas por que eu amo estar com ele? Se a gente for fazer uma reflexão bem profunda, a gente vai ver que nós temos um jogo de interesses. Alguns são interesses muito escuros, outros são interesses mais brancos. E à medida que a gente vai se elevando, a gente vai se desdobrando, a gente vai se desdobrando, a gente vai se desapegando. Né? E a gente vai ver que as nossas uniões não vão ser mais por aquele motivo que eu tinha antes. Aí é o que eu falei aqui de começo. Está muito ligado ao orgulho e ao egoísmo que nós temos. Aí, por exemplo, o Michel me fala daquela questão do ciúme, do posse. Está muito ligado, porque você é minha, ou você é meu. Porque desta forma eu consigo satisfazer aqueles princípios que eu tenho por dentro. Só que a nossa novidade ela vem, tipo assim, evoluindo bastante, né? Então o que era amor antes, hoje é completamente diferente. Só que Deus, os Espíritos, através de Deus, através dos Espíritos, eu vou dizer para a gente que o amor mais sublime que a gente consegue ter noção é de um filho para uma mãe, ou de uma mãe para um filho. Por quê? Porque é nesse exato momento em que a mãe ela se doa, ela se desdobra, ela se desprende de tudo para o bem daquele ali. Não importa o que eu vou passar, não importa o que eu preciso fazer, quantas vezes eu vou fazer, o que eu vou sofrer, mas se você ficar bem, eu estou bem comigo. Isso é desprendimento total da vida material. Né? Então a gente começa a ter uma ideia do amor, num ser como uma mãe que é completamente imperfeito, mas que ela já consegue sentir que a tua felicidade me faz feliz. Vamos seguir. E fazendo jabá, Ricardo. Terça-feira de janeiro,
nós teremos aqui uma palestra maravilhosa, né, sobre filhos. Nossos filhos são espíritos. Já sabe quem é a palestrante? Rapaz, eu acho que é muito bom. Vamos lá. A vossa posição foi feliz desde logo que entrastes no mundo dos espíritos? Já entraste já feliz, já pé direito? Ah, não. Tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito. Ele sentiu que ia morrer. Mas faltava a minha fé. Ele não tinha fé em Deus. Tive que espiar a indiferença para com o meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer. As dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente pesou bem, que o mal depressa se extinguiu. Veja, ele é um espírito feliz, mas ele não acreditava em Deus. Veja, mas só que ele praticava o bem. Ele era resignado diante da dor, do sofrimento e das injustiças. Ele era uma pessoa resignada. Ele não acreditava em Deus, mas mesmo assim, quando chegou no mundo espiritual, ele era um espírito feliz. Veja, até o ateu pode ser feliz, desde que pratique o amor sem egoísmo. Tirar esse egoísmo. E aí ele mostra, né? A morte por acidente não tem nada. Tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava a minha fé. Tive que expiar a indiferença para com o meu coração. Então, muitas vezes, o que ele estava, a forma como ele põe, não é nem das passadas, mas é das situações que ele está vivendo com hoje. O senhor Six Denier, morto em um acidente, era um bom homem, mas não tinha fé em Deus. Ao se aproximar a sua trágica morte, morreria afogado. Seu coração o fizera pressentir um porvir no espírito. Ele sabia que ia morrer. Nunca acreditara que fosse um espírito que sobrevivesse à morte do corpo, mas agora pressentia que sua vida não teria fim, que ela continuaria como espírito. Ele pressentiu. Então ele levou uma vida totalmente indiferente a isso. Mas na hora do vamos ver, ele entendeu. Podereis dar-me notícia da vossa filha? Morta 4 ou 5 anos antes. Eu queria saber como é que estava a filha dele, né, no mundo espiritual. E ele responde: está em missão aí na Terra, ou seja, ela vai reencarnar. 4 ou 5 anos. Eu já vi em missão. No livro dos Espíritos, cara, ele mostra que quanto mais agora na sociedade, mais rápido a pessoa tem reencarnação. Então ela reencarnou com ele, sei lá, 3, 4. Não tem que respirar. Ela vem em missão, né? Ela vem numa missão aqui. Mas veja, eu queria passar nos 200 anos, o ano dele está deixando. Falei, cara, mas eu tenho que dizer que a gente tem evoluído 200 anos. Descansar um pouquinho lá. Descansar, trabalhando. Trabalhando. Ela é feliz como uma encarnada? Notai que não quer fazer perguntas indiscretas. Quer desbilhotar a vida da filha dele. E quer saber se ela Ela tá. como é que tá a situação. Também só se ela é feliz ou infeliz. E ele responde: sei. Ou eu não veria o vosso pensamento, eu não tentando nem enganar, como um quadro ante meus olhos. Minha filha não é feliz, encarnada. Mas, pelo contrário, deverá aprovar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes. Então, ela está em missão para provar tudo que a gente fala. Ela vem vivenciar, ela está vivenciando, ela vai vivenciar para ajudar aos seus, né? Ajuda-la-ei, no entanto, certo de que lhe não será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão e não em expiação. Então ela vai passar por sofrimento para dar exemplo. Ela não precisaria passar por isso, porque ela não tem necessidade da expiação, mas ela, como uma missão, ela tem como mostrar isso aos seus, né? Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança. Então, fica calmo que ela está num bom caminho. Está sofrendo, mas está num bom caminho. Podem ficar tranquilos. Aí, durante a sessão lá, né, que é de psicografia, essa aqui a gente sabe que é psicografia, porque fala, né?
Neste comemos, experimentando dificuldade em escrever, diz o médium: se é um espírito sofredor que mo impede, peço-lhe que escreva seu nome. Muito feliz. Queira dizer o seu nome, Valéria. Podereis dizer-me o motivo de vosso sofrimento? Não. Monossílabo, cara. Estais arrependida dos vossos erros? Podeis julgá-la. A situação dela. Quem vos trouxe aqui? Six Denier. Com que fito? De me ajudares. E foste vós que ainda há pouco me impedistes de escrever? Six Denier me colocou em seu lugar. Então ele saiu e deixou que ela escrevesse. Por isso que ele sentiu essa mudança, essa dificuldade em escrever, que mudou o espírito, né? Que relação há entre vós e ele? Guia-me. Pedi-lhe que acompanhasse na prece. Depois da prece, Six Denier retoma a palavra dizendo: obrigado por ela. Já compreendestes. Não vos esquecerei. Pensai nela. Então esse espírito foi trazido para ser ajudado. Ele trouxe esse espírito para receber choque anímico, para desabafar, para trazer alguma ideia. Ele está socorrendo. Então essa comunhão ajudou esse espírito nesse momento, inclusive a prece. Foi de fundamental importância para acalmar ela. Aí ele explica mais à frente. Tendes muitos espíritos sofredores a guiar. Veja, ele desencarnou há pouco, mas já está trabalhando. Já está tratando. Tem muitos? Não. Entretanto, regenerando algum, buscamos logo o outro, e assim por diante, sem abandonar os primeiros. Então, ajudou um, já se estabeleceu, já melhorou, já vai buscar outro, vai buscar outro. Já pega a mãe, sim. Trabalho. Espera não. Tem 250 anos. Tá fazendo trabalho, cara. Como podeis prover uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Veja, ajudou um, está melhorzinho, ajuda o outro, está melhorzinho, ajuda. Daqui a pouco é 100, 200, 1000, 1 milhão. Como é que tu vai dar conta desse povo todinho? Né? A pergunta é essa. Os que regeneramos purificam-se e progridem sem que por isso nos deem maior cuidado. Então aprendeu já está andando com as próprias pernas. Além disso, também nos vamos elevando, e à proporção que subimos, as faculdades, como os poderes, se dilatam na razão direta da nossa pureza. Então, à medida que ele vai evoluindo, ele vai crescendo, os poderes eles vão crescendo também. Vai ganhar o quê? Então, eu estou ajudando um aqui, estou ajudando o outro. Esse aqui está com dificuldade, eu com essa elevação, eu já sinto, né? Já começo a perceber aqueles meus tutelados como um todo, né? Eu consigo ajudar todos sem precisar estar direcionado só com um. Certo? Aí vem uma nota de Kardec no final. Ele diz assim: os espíritos inferiores, pelo que vemos, são assistidos por bons espíritos com a missão de os guiar. Tarefa esta que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la, uma vez que também isso constitui para eles meio de progresso. Então, nós podemos ajudar os desencarnados, como os desencarnados entre si se ajudam. Então, todo mundo se ajuda, mutuamente. Nem sempre com a boa intenção o espírito inferior vem interromper boas comunicações, mas é certo que o fazem algumas vezes, como no caso presente, com a permissão dos bons espíritos, seja como prova, seja como um intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. Então, aqueles espíritos que estavam dirigindo aquela sessão, eles viram a necessidade de ajudar aquela moça, Valéria, né? Então, a intenção era ajudar, era uma pesquisa, mas ele viu a necessidade daquele espírito, então afastaram-se dele e colocaram ela para receber essa ajuda. Então, a intenção desses espíritos pode ser até de perturbar, mas no caso dela não foi. Na dúvida, ajuda. Na dúvida se é um perturbador ou não, tenta conversar, tenta ajudar, porque é um espírito que está sofrendo. É fato que a persistência desses espíritos em tais casos pode degenerar em obsessão. Porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. Então, quanto mais a gente vê que ele quer perturbar, é que a gente vai ajudar ele.
E tem que auxiliar ele mais ainda, para que ele saia desse círculo que ele está. É um erro e um mal repelir os tais espíritos, não repelir eles. Que devemos encarar quais mendigos a pedir esmola. Digamos antes, é um espírito infeliz que os bons me enviam para educar, conseguindo restar no ar toda a alegria decorrente de uma boa ação, e nenhuma melhor que a de regenerar uma alma, aliviando-lhe os sofrimentos. Então, nunca dê as costas a um espírito sofredor. Não importa se a sua reunião está no caminho e esse espírito não intervém, ajude ele, porque ele comparou até um mendigo a pedir esmola. Está pedindo amor, está pedindo carinho, está pedindo atenção, está pedindo prece, muitas vezes. E a gente se negar, não deixar nunca acontecer isso. Penosa e muitas vezes essa tarefa, e melhor fora, por certo, receber continuamente belas comunicações, conversar com os espíritos escolhidos. Era muito bom que todas as reuniões só conversássemos com espíritos superiores, né? Era muito bom, mas não é assim, né? Mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que haveremos de atrair a proteção dos bons espíritos. Então só atraímos a atenção dos bons espíritos trabalhando, socorrendo, ajudando ao próximo, que é tão necessitado quanto nós. E é isso aí, gente. E aí a gente encerra aí aquela ponto de consulta. Depois ela vai sair da central, ela vai para a central. Aqui voltando lá no plano espiritual, né? Ser material ou não. Ser material lá. Quando o Coronel Souza desencarna aqui no livro de Sinala, ele, quando acorda lá, está lá no hospital, né? Despertando e tal, tem uma moça que vem explicar para ele algumas coisas, que ele diz que nunca pensou na morte, nunca falou sobre isso, e foi felicitado sem sofrimento, né? Nesse desencarne. E depois, ele pergunta, ele diz assim, ó, na verdade, sem ter se preparado para essa experiência, nem seria justo esperar que você tivesse explicação para as novidades que ele se depara. Porque ele estava meio desnorteado, né? Sem entender nada. Aí ele me pergunta assim, diga-me, senhorita, onde estou? Você está em uma cidade espiritual bem próxima da Terra, para um estágio de convalescência e adaptação nesse hospital. Conquanto se surpreenda vivo e me veja corporificada como qualquer ser humano, somos nós os mortos do planeta, que deixaram os corpos para os velhos, a fim de que o espírito pudesse livrar-se para a verdadeira vida. Tivemos nós todos na Terra noções errôneas acerca do fenômeno da morte. Mas, graças a Deus, podemos nos sentir bem vivos em nós mesmos, após o descenso físico. Aí ele vai perguntar assim, isso é uma ressurreição da carne, ela vai explicar uma opção de coisas. Mas aqui, não sei se foi só aqui ou numa feira que explica isso, né? Que, embora nós estejamos aqui ainda como matéria, nós estamos do planeta Terra, né? Os reencarnados. Nós somos os mortos, né? A gente é o espírito. Mas ela fala nisso, nessa materialidade, né? Eu estou qualificada aqui, né? Então, a gente está aqui como se estivesse vivo. Mas estamos para ele entender na época que não era como aquele, era um espírito feliz, mas como aquele não tinha nenhum conhecimento desses processos, de interconceria depois da morte. Ele diz que eu ouvia falar, os padres falar aquilo, mas como ele tinha que trabalhar, ele não queria pensar nisso, não falou para pensar nisso. Mas vivendo bem, viveu praticando bem, tentando ajudar tudo e a todos, né? Centenas de pessoas que ele fazia de tudo para ajudar a tratar de maneira igual. Até ele diz assim, embora não seja espírita, embora tenha uma religião, mas que vale só como ritual, né? Ele trabalhou no bem, ele viveu no bem. Aí tem tanto essa passagem dele não foi assim tão longa, a participação não foi tão longa, a consciência veio muito rápido e ele começou a querer entender tudo que estava acontecendo, porque realmente você não entende, não sabe ali. Como é que eu estou aqui me sentindo vivo e eu estou morto, né? Aí ela vai explicar, né? Embora a gente esteja aqui corporificado, nós estamos
mortos para os encarnados. É bem parecido com o Van Dustin, né? É. Essa situação, ele se achava, ele não tinha nenhuma religião, não sabia nada sobre espiritismo, mas a situação é bem idêntica. Diga isso. Sem falar não? Eu ia só comentar o ponto de vista, né? Tem até uma imagem bem famosa na internet, que é um lado a pessoa vê um 6 e do outro a pessoa vê um 9, É esse. né? É bem comum. E aí, não é que a pessoa que está vendo o 6 está errada, nem a que está vendo o 9 está errado. As duas estão certas, né? Mas é a perspectiva que ela vê, de onde ela está vendo. Então, de onde ele estava vendo, já não era mais matéria. Mas de onde ela estava vendo, era matéria. Depende só do referencial. Para ele lá, nós estamos mortos. Para a gente aqui, eles são mortos. Vista. Isso é questão de ponto de vista. Ok, gente? Era isso que a gente tinha para trazer. Conseguimos chegar, encerramos praticamente na hora. Ok? Obrigado a todos aí pela atenção, pela ajuda. Que Jesus continue a nos ajudar a aprender cada vez mais. Bom, gente, então vamos encerrar, né, essa mais uma aula. Foi um aprendizado maravilhoso para a gente. A gente vai ter um pequeno recesso agora, né? Em breve, muito breve, retornaremos e possamos usar esse tempo para nos prepararmos melhor, para nos sempre manter o estudo e para que a gente possa sempre estar contribuindo para o estudo desta casa. Então vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, nós aqui agradecer por mais uma noite, por mais um banquete de ensinamentos, que a espiritualidade está nos acompanhando, nos orientando, nos iluminando, para que possamos estar aqui todos mais fortes e mais tranquilos, que possamos, Senhor, sair daqui e de volta a retorno aos nossos lares, possamos estar sempre acompanhados do Filho, tua bênção, da tua iluminação. Possamos voltar mais cheios e mais revigorados. Nesta amada, deixamos então aqui a oração, encerramos com a oração que deixasse conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, que nos dai hoje, perdoa, Senhor, nossas dívidas, como vida de perdoarmos, que nos permite. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Deus é teu, poder, rei e a glória. E a paz para todos.